Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 3 de Malaquias e veja o versículo 10. Vamos começar por aqui. Eu quero compartilhar algumas coisas que estão no meu coração. Algumas coisas eu já falei aqui, eu só não consigo parar de pensar nisso. Eu acho que o Senhor não terminou. O versículo 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja alimento em minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Agora, sabemos que esse versículo está falando especificamente de dízimos, mas não é o único lugar onde a Bíblia fala das janelas do céu sendo abertas para você ou sendo abertas para outra pessoa. E eu quero me centrar particularmente nessa frase janelas dos céus, porque ao longo dos anos o Senhor tem falado comigo sobre essas janelas do céu. Eu sempre gasto bastante tempo falando disso, não é a primeira vez que eu trato disso, mas o Senhor tem falado comigo algumas coisas. E eu acho que uma das coisas que me deixou realmente meditando nisso um bom tempo foi a celebração de 25 anos da ida do homem à Lua. Eu sempre gostei de ler sobre astronomia, sobre o espaço, sobre leis da física, essas coisas. Sempre tive um interesse especial em voar, sobre o espaço. E eu venho assistido, ouvido e me lembrado de algumas coisas, e mais uma vez o Senhor me lembrou de uma frase que se usava muito na época da corrida espacial, quando lançavam foguetes no espaço. 25 anos atrás, quando mandaram um homem para a Lua, lançaram um foguete do Cabo Canaveral, na Flórida, num período específico de tempo. Tinha que ser num horário de manhã, na verdade numa janela de horário de manhã antes do almoço. Havia um período e chamavam isso de janela de lançamento. Um período de tempo, e claro, não era uma janela literal, não era uma janela aberta, mas era um período de tempo no qual deveria ser lançado. E eu estava meditando nessa passagem um dia e o Senhor me trouxe tudo isso de volta, como se fosse um flash, sabe, uma iluminação, uma visão, e eu entendi que as janelas do céu que Deus está falando não são como uma janela natural, sabe, que tem um ângulo de abertura, sabe, uma janela aberta no céu e de lá tudo sai. Na verdade, esta janela é mais uma janela de oportunidade que está aberta para nós. E se você procura na Bíblia, e eu procurei, e usa sua concordância, temos a concordância Strongs, se procura todas as referências para portas do céu ou janelas do céu, você vê que a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Por exemplo, deixa eu te mostrar isso. Vá comigo para o capítulo 4 de Colossenses. Colossenses capítulo 4. Vamos ver algumas passagens hoje bem rapidamente. E notem o que ele diz aqui, começando no versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o dê a conhecer como convém falar. Bem, isso é muito parecido com o que Paulo falou no capítulo 6 de Efésios, onde ele disse que deveríamos vigiar continuamente e orar sem cessar e por aí vai. E ele fala de tipos de oração, orações de súplicas, de ações de graças. E ele diz: e orem por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. E aqui é interessante, é uma lista de oração para que Deus abra a porta da palavra. E veja, essa porta da palavra que ele se refere é uma porta de oportunidade. Agora, ele não se perguntava se Deus iria abrir essa porta ou não. Ele já sabia, era a vontade de Deus, a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28 e Marcos 16 claramente dizem que é a vontade de Deus irmos por todo o mundo e proclamar as boas novas, amém? Mas Paulo diz que é muito importante orar, então ele diz: orem por mim, para que Deus abra a porta da palavra. E o que ele quis dizer é para que Deus abra uma porta ou uma janela de oportunidade, para que eu vá e pregue o evangelho como Deus mandou. Ei, só porque Deus te mandou não quer dizer que necessariamente não vai haver obstáculos, não quer dizer necessariamente que você não vai ter que orar. Ainda haverá ocasiões em que você terá que orar abertamente. Você terá que orar para janelas e portas serem abertas. Por exemplo, Jesus disse, quando ele estava falando no capítulo 7 do Evangelho de Mateus e em outros lugares, ele disse: batei e a porta vos será aberta. E alguém diz: e se não for a vontade de Deus que a porta se abra? Aí ele não teria dito para bater.
Veem, peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para você. Então é óbvio que Deus quer a porta aberta para você, mas você ainda tem que bater. E do que ele está falando? Ele está falando de orar, pedir. Peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Jesus disse no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Veja, ele quer entrar. Falando da porta do coração, ele disse, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Bem, é a vontade de Deus que Jesus entre, mas nesse caso ele disse que Jesus está batendo. E a porta deve ser aberta para ele, para que ele entre. O mesmo é verdade do outro lado. Bem, podemos conhecer a vontade de Deus, mas ainda assim é importante batermos. Bem, há duas coisas que abrem as janelas do céu, basicamente aqui nesse nosso estudo. E entenda que janelas e portas ambos são aberturas. Podemos usar os dois aqui. Duas coisas que abrem as janelas do céu. Número 1 é dar. Malaquias 3, trazei todos os dízimos. E número 2 é orar, de acordo com a palavra de Deus. Então ele nos diz para orar, e ele nos diz para dar, para abrirmos essas janelas do céu. Agora, de novo, eu quero enfatizar que o que estamos falando aqui é de janelas de oportunidade, ou portas de oportunidade. Só porque uma porta está aberta, isso ainda não quer dizer que está tudo resolvido. Ainda temos que agir, ainda temos que entrar por esta porta. E só porque você entra pela porta não quer dizer que não haverá mais obstáculos. Eu vou te mostrar, vá comigo para 1 Coríntios capítulo 16. E note o que ele diz aqui no verso 8. 1 Coríntios 16, versículo 8. Ele diz, mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz é aberta para mim, e há muitos adversários. Veja, Paulo diz que a porta está aberta para ele, mas ainda assim há muitos adversários. Só porque a porta está aberta, então... Eu estou falando isso porque quero reiterar algumas coisas que falei domingo passado e eu quero que vocês entendam a diferença do que eu estou falando aqui e a velha ideia religiosa de ser guiado por portas abertas ou fechadas. Bem, a velha ideia religiosa diz que tudo o que acontece no reino natural é da vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, não acontece, se é a vontade dele, vai ter que acontecer, e as pessoas julgam a vontade de Deus pelas circunstâncias. Bem, é a vontade de Deus que aquela pessoa tenha uma doença porque o Senhor está querendo ensinar a ela algo. É a vontade de Deus curar a alguns e não a outros porque tem uns que não são curados. Então as pessoas olham para circunstâncias naturais, entendendo errado a soberania de Deus e pensando que, bem, tem que ser Deus porque afinal Deus pode fazer qualquer coisa. Do ponto de vista de poder, Deus pode fazer tudo, mas ele ainda está limitado por sua palavra. Ele não pode violar sua palavra. A Bíblia diz no livro de Hebreus que é impossível para Deus mentir. Uma mentira é ir contra sua palavra, dizer uma coisa e fazer outra. Se Deus diz é a palavra dele, ele não irá contra ela. Não importa o quão maravilhoso possa parecer em alguns casos, Deus disse que a sua palavra é o padrão. Então, você não pode olhar circunstâncias naturais para julgar a vontade de Deus. E é aí que tratamos da soberania de Deus. Pessoas pensam, bem, se Deus quer que eu faça algo, ele vai abrir uma porta. Bem, pode ser que Deus queira que você faça, mas não dá para dizer se ele quer ou não por uma porta aberta ou não. Pode ser que ele queira, mas ninguém bate. Jesus disse que você tem que bater. E então a porta lhe será aberta. Vem, Deus tem uma vontade, mas você tem uma parte a desempenhar. Bem, então agora entendemos, você descobre a vontade de Deus, mas ainda tem que bater. E quando bate, a porta é aberta para você. E aqui falamos de orar. Veja, orar abre as janelas do céu. Vocês estão entendendo? Muito bem, então, eu quero que notem o que Paulo disse aqui. Sobre adversários, uma porta grande e eficaz é aberta para mim, e há muitos adversários. Deus claramente disse a Paulo para ir a certas regiões. Ele diz à igreja como um todo para ir por todo o mundo, mas diz a ministros específicos aonde ele quer que eles vão. E quanto mais você vai, mais específico fica o direcionamento. Tudo fica mais claro. Quanto mais maduro você fica, mais direto fica o caminho, por assim dizer. Mas dentro dessas fronteiras, nesse caminho, há muito espaço, e claro, não há com que se preocupar por cometer 1 ou 2 erros, são erros sinceros, e você se recupera deles. Mas Paulo disse aqui que havia muitos adversários para o que Deus disse a ele para fazer. Ele sabia que era a vontade de Deus porque o Espírito o guiou, e no livro de Atos vemos ele seguindo várias vezes o Espírito. O Senhor tratou com ele muitas vezes. Então ele disse a Paulo o que fazer, Paulo seguiu, mas ainda enfrentou obstáculos. Já notaram isso?
Só porque você está na vontade de Deus não quer dizer que não haverá obstáculos. Eu lembro, alguém disse uma vez, eu achei muito bom, há 2 momentos em que você enfrenta obstáculos na vida. Um é quando você está na vontade de Deus e outro é quando está fora dela. E é absolutamente verdade. Você vai ter obstáculos não importa onde esteja. Então não dá para julgar a vontade de Deus pelos obstáculos, pelas coisas que estão no seu caminho ou pelas portas fechadas. Amém? Paulo aqui diz, uma porta grande e eficaz é aberta para mim e há muitos adversários. Agora eu quero falar com vocês e continuar no nosso pensamento sobre abrir as janelas do céu e, a partir daí, dar outro passo de fé e começar a capitalizar sobre as oportunidades que vêm ao seu caminho. Não basta apenas orar para as coisas acontecerem. Quando as coisas começam a acontecer, quando as janelas começam a se abrir, quando as bênçãos começam a ficar disponíveis, é importante tirarmos vantagem das oportunidades que nos são dadas. Vá comigo para uma passagem bem conhecida da Bíblia. Abra aí em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Todos vocês conhecem a história de Davi e Golias. Eu estava lendo e o Senhor me mostrou uma coisa que eu nunca tinha considerado antes. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, como eu vou falar com vocês hoje, pelo menos neste ponto. Mas eu quero mostrar algo. Em 1 Samuel 16, o profeta Samuel vai e unge Davi como rei de Israel no lugar de Saul. Saul sai da vontade de Deus, se rebela contra Deus, de fato não tem nenhum respeito por ele ou por sua palavra. Deus chega num lugar que não pode mais usar Saul e precisa de um rei, e ele unge Davi. E aqui estamos anos antes de Davi assumir o trono, mas ele foi ungido com óleo como um tipo da unção que se seguiria a partir desse momento. Agora ele diz no capítulo 17, versículo 1, ora os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha, e estavam reunidos em Socó e por aí vai. Verso 2, e Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acampavam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte no outro lado, e havia entre eles um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. Uma nota na minha Bíblia diz que ele tinha 2,83 metros. Dependendo do que usavam como medida de 1 palmo, teólogos debatem sobre isso porque as medidas mudavam de um tempo para outro, mas era algo entre 2,80 e 3,5 metros de altura. Verso 5, e ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com a capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 siclos de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. E aqui na margem da minha Bíblia diz 81 quilos. É uma lança bem pesada. Lembre-se que você joga a lança. Tem gente que nem consegue levantar 80 quilos, quanto mais jogar. Sabemos que ele era grande e que era forte também. Sua lança pesava 600 siclos de ferro e um que portava um escudo ia diante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e lhes disse, notem de novo, e se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel. Repitam, exércitos de Israel. Com quem ele está falando? Com quem ele está falando? É isso aí, os exércitos de Israel. Se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e lhes disse, por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos, mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse, eu desafio os... quem? Exércitos de Israel, neste dia, dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Vejam os efeitos das palavras daquele homem. Ele não tinha matado nenhum homem ainda, mas ficou ali de pé os ameaçando, dizendo o que ele iria fazer, e viram como ele era grande, e como era grande o seu equipamento, e já estavam com medo. E então foram se esconder. Verso 12, ora, Davi era filho de Jessé, que tinha 8 filhos e por aí vai. Verso 13, os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha, eram do exército, se alistaram quando a guerra começou, e ele lista os nomes deles. Verso 14, Davi era o mais moço,
E os 3 mais velhos seguiram Saul, estavam nas trincheiras com Saul. 15. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. 40 dias indo lá e lançando o desafio. Ele estava falando com quem? Os exércitos de Israel, isso mesmo. Verso 17. E Jessé disse a Davi, o seu filho: toma agora para os teus irmãos 1 efa deste cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos, e carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. Ou seja, vá ver seus irmãos, leve um presente para eles, e volte correndo para cá. Verso 19. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. 20. Davi se levantou pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador. Ele cuidava bem das suas ovelhas, garantiu que cuidassem bem delas, e pegou e foi como Jessé lhe havia ordenado, e ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta e gritava para a batalha. Pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem, correu para o exército e veio e saudou os seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. Ouviu ele dizer as mesmas coisas, o mesmo desafio que lançava há 40 dias. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel, e será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel? Ou seja, disseram: esse grandão aí pode tornar alguém rico? O homem que matá-lo ganha a filha do rei. O homem que matá-lo ganha riquezas. O homem que matá-lo faz com que a casa do seu pai seja livre em Israel. 26. E Davi falou aos homens que estavam junto dele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Ou seja, Davi ouviu o que diziam. Aqueles soldados estavam ali falando, tinham vindo do campo de batalha, estavam falando entre eles, dizendo: rapaz, eu vou te dizer, o cara que derrubar esse gigante vai ser o tal. Todas essas coisas aconteceram com ele, e Davi os ouviu e disse: com licença, fala aí de novo. Me conta de novo o que vai acontecer com o homem que matar esse cara. E aí ele começa a dizer, já no verso 26, pois quem é este filisteu incircunciso, para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar, ou seja, repetiram tudo. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse: por que desceste para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. Aí ele está tratando Davi como seu irmão mais novo, acusando ele: você só veio para ver a luta. Eu conheço você, sei como você é. Você veio só, sabe, essas coisas de família às vezes são difíceis. Eu sei como você é. Alguém recebe uma revelação de Deus e quer contar. Quem é o primeiro a desdenhar? Oh, meu Deus! E ele disse: com quem você deixou suas ovelhas? Será que você não percebe que isso é uma irresponsabilidade? 29. Davi disse: o que fiz eu agora? Por que está falando tudo isso? Não há uma causa? E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma. Eu gosto disso, ele não deixou o irmão tocá-lo dali. E o povo lhe respondeu novamente da forma anterior, e quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles as relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele, o teu servo irá e lutará contra aquele filisteu. E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele é um homem de guerra desde sua mocidade. Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele e o feri e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu peguei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu.
E Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça e também o armou com a capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado, ou seja, não serviu nele. E Davi disse a Saul: eu não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as colocou no alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa. E a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. Quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo. Já não bastava ser jovem, era ruivo. E de boa aparência. Ou seja, ele não tinha uma aparência muito formidável. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão? Para que venhas a mim com varas. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei. E arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia, para as aves dos céus e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele te entregará nas nossas mãos. Bem, uma coisa boa é que ele sabia a vontade de Deus qual era, não? Eu percebi que Davi não disse: bem, se a porta abrir. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao filisteu. E Davi pôs a mão na sua bolsa, e dali tomou uma pedra e a atirou, e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa, e ele caiu com a sua face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs em pé em cima do filisteu e tomou a sua espada, a espada do filisteu, sacou-a da sua bainha e o matou, e com ela cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá se levantaram e gritaram e perseguiram os filisteus, até chegar ao vale e os portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saaraim, alguma coisa assim, até Gate e até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus e espoliaram suas tendas. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura na tenda. E então, claro, tudo aconteceu com Davi como disseram que aconteceria. Certo, mas o que eu quero que vocês vejam é que Davi foi ungido como rei de Israel. Ele ouviu a palavra do Senhor, o Senhor falou com ele pelo profeta. Aquelas coisas não aconteceram instantaneamente, não era apenas um destino para onde ele ia ser o rei de Israel, mas era uma jornada. Sabe, muitas palavras que temos do Senhor, quer sejam a palavra do Senhor ou alguma coisa que se move sobrenaturalmente para nós, a maioria dessas coisas que vem de Deus para nós são uma jornada, mais do que apenas um destino, porque há alguns passos para serem dados. Então, Davi foi ungido rei e o Senhor me mostrou algo que eu nunca tinha pensado. Eu quero que voltem e lembrem. Com quem Golias estava falando? Com quem ele falava? Com os exércitos de Israel. Eu pergunto, Davi estava no exército? Não, lemos que seus irmãos estavam no exército, os 3 irmãos dele, mas Davi não estava no exército. Ele só estava ali para repor a provisão deles de queijo. Levar mais queijo para os seus irmãos, ele estava ali só para isso. Ele não estava no exército, não estava alistado. Ele era só um jovem ruivo. Amém? O gigante estava falando com ele? Não estava falando com ele, estava... Sabe, quando falamos de gigantes, eu já ouvi essa história pregada várias vezes, eu mesmo já preguei, mas quando ouvimos sobre gigantes, parece que a atitude para com eles, em 99% das vezes, é: aqui está este gigante. Fomos jogados numa situação, e agora, coitadinho de mim, eu encontrei um gigante. E se Deus não aparecer na cena, eu estou num grande problema. E a ilustração que usam na maioria das vezes é a história de Davi.
Mas aí está o que eu vi e nunca tinha pensado nisso antes. Foi Davi quem pegou esta luta. Não foi o gigante queria lutar contra os exércitos de Israel. Estavam todos com medo. Davi entra em cena e basicamente ele diz: eu cheguei para abalar. Não foi assim? Hein, não foi assim? O gigante não estava falando com ele? Davi poderia ter voltado para casa. Ele poderia ter ido embora, voltado para o lugar de onde veio. Nunca teria que lutar. Não teria que enfrentar um gigante. Não teria que lidar com essa situação. É o que eu digo, falamos de gigantes e aquele gigante que apareceu, sei lá, a falta, o medo, o câncer, a morte, sabe, o que quer que apareça contra nós. E lá estamos pressionados num canto e o gigante atrás de nós. E aí, oh Deus, eu pego essa pedra. Davi não tinha que lutar contra o gigante. Ele poderia ter voltado para casa, voltado para suas ovelhas. Mas ele ouviu o que o gigante disse e ouviu o que os soldados disseram. E eu vou te dizer, tá todo mundo com medo do garotão ali. O homem que matá-lo vai ser um homem rico. E Davi disse, como é que é? Ele ouviu. Ele ouviu o que seria feito. Ele ouviu qual seria o prêmio e Davi agarrou aquela luta. Eu gosto disso. Nunca tinha pensado nisso, e você? Foi Davi quem pegou a luta. Podia ter voltado para casa, o gigante nem saberia que ele esteve lá. Mas sabe o que Davi fez? Davi viu uma porta de oportunidade aberta. E só porque aquela porta estava aberta não significava que não haveria resistência, mas ainda bem ele disse, o cara que fizer isso vai ficar rico? Vai ganhar a filha do rei? Que belezura! Sabe, todo mundo via a filha do rei e sabia a aparência dela. Ela era quente. E além de tudo isso, sabe? Riqueza para toda a família. Então Davi disse, eu posso fazer isso. Saul, rei Saul, com licença, eu vou pegar isso. Eu vou tirar vantagem dessa oportunidade. Tentaram convencê-lo do contrário, seu irmão tentou. O rei tentou convencê-lo, tentou assustá-lo, dizer como ele era inadequado, ou pouco preparado, ou não equipado. Mas Davi disse, não se preocupe não. Ele disse, eu estava cuidando das ovelhas, e um leão apareceu, e Deus me deu o que eu precisava para matar aquele leão. E aí veio um urso, e Deus fez a mesma coisa por mim, eu só confiei em Deus e matei aquele urso. Ele disse, esse gigante não é de nada. Então ele foi lá e derrotou aquele gigante e conseguiu tudo o que estava disponível. O que aconteceu com aquela fé que vai e pega tudo que pode? O que aconteceu com aquela fé agressiva que não fica só sentada tentando preservar ou manter aquilo que a gente tem? Obrigado, irmã, é isso aí. O que aconteceu com a fé que não fica sentada num canto covarde, apenas esperando não perder pro diabo, pro inimigo, pro mundo, aquilo com que Deus nos abençoou? O que aconteceu com a fé que diz, são 8 horas, já está perto da hora de ir para a cama, vamos levantar e fazer alguma coisa para Deus? Entendem o que eu digo? Estão vendo algum gigante por aí que precisa ser morto? O que aconteceu com esse tipo de fé? O que aconteceu com aquela fé ousada, agressiva? Aquela fé ousada que procura desafios? Agora, não estou falando de tolice, de presunção, de andar por aí procurando alguma coisa para crescer às custas disso. Sabe, Davi passava muito tempo no campo, passava muito tempo com Deus. Ele já sabia o que era certo e o que era errado, e ele reconheceu que aquele gigante era algo que não vinha de Deus. Sabe, ele não queria só ficar rico, ele tinha Deus acima de tudo. Em seu pensamento e coração, ele tinha um coração segundo Deus. Então, quando ele foi contra aquele gigante, ele foi pela razão certa.
não só para prosperar, mas ao mesmo tempo ele viu que havia uma porta de oportunidade aberta para ele e prosperidade não faria mal. Entendem o que eu digo? Quer dizer, já que aprendemos que você não tem que ser pobre para agradar a Deus, que você pode agradar a Deus prosperando, então vamos fazer da forma próspera. O que aconteceu com aquela fé ousada, que dá um passo adiante e diz: há mais a ser feito? Há mais gigantes para matar? Senhor, abra as portas de oportunidade. Abra as janelas de oportunidade. Eu vou passar por elas. Tem gente que ora por uma janela de oportunidade e chega na porta, na janela, olha para dentro e vê um gigante lá. Ah, não. Acho que Deus não me entendeu bem. Eu penso que Deus quer que sejamos sensíveis sobre isto. Quando você orar por essas coisas, entenda, quando você ora por isso, por janelas e portas do céu abertas, Deus vai te dar algo, vai te mostrar a direção onde há uma oportunidade, mas você ainda vai ter que atravessá-la pela fé. Tem muita coisa acontecendo agora. No que diz respeito à igreja, vamos falar, por exemplo, de equipamento de televisão, algo que está em voga e que me veio à mente. Esse equipamento de TV que temos aqui, sabe, Deus nos abençoou. Sabe, já faz um tempo que temos orado sobre isso. Senhor, o que você quer de nós? Parece que você quer que façamos mais. Parece que tem algo mais aqui que deveríamos... Sabe, que chegou a hora de entrar nisso e começamos a orar. E então, certamente, portas de oportunidade começaram a ser abertas. Mas ainda temos que usar a nossa fé para finanças para fazer. E uma oportunidade tremenda chegou para pegarmos essas coisas, metade do preço, um bom material, uma bênção de Deus, mas ainda tivemos que usar nossa fé para fazer. E sabe, quando finalmente chegamos ao lugar da oportunidade, sabe, prestes a assinar o nome na linha pontilhada, preencher o cheque, outra vez o pensamento, e se eu estiver fora da vontade de Deus? Mas temos que voltar e dizer, peraí, a gente não pediu por isto? Sim. A sua mente vai ficar questionando até o dia do juízo? E você apenas tem que aprender que este é o gigante que você enfrenta hoje. Portas, janelas de oportunidade vão se abrir e haverá gigantes lá, mas isso não significa que Deus não está com você. Pegue a palavra de Deus que você tem e avance. Creia em Deus e diga, ei, tenho gigante entre mim e aonde eu quero ir, um dos dois vai ter que sair, e certamente não serei eu. Não serei eu. Fé ousada. A fé não tem medo de gigantes. A fé, na verdade, busca o desafio. Porque sabe das recompensas que estão do outro lado dessa batalha. Glória a Deus! Temos que parar de olhar os gigantes como uma coisa que quer tirar algo de nós. Os gigantes, basicamente, eu penso que são aquelas coisas que ficam no nosso caminho, à medida que andamos, no nosso caminho da vontade de Deus em nossa vida. Falamos do câncer como sendo um gigante, mas, de novo, se entramos no modo mental de defesa, isto é completamente diferente do que eu estou falando. Porque aqui estou eu, pequeno cristão, cuidando dos meus negócios e de repente uma coisa grande ataca. Não, ela não está atacando porque você está aí sentado cuidando da sua vida. E coitadinho de mim, ela está atacando porque Deus te colocou numa jornada e isso é só mais um gigante no seu caminho. Veja, eu estou totalmente convencido de que o câncer, contra o qual lutamos, aquele gigante, chamamos de gigante e ele não é um gigante tentando te manter encolhido no canto, é um gigante que está entre você e um testemunho maravilhoso. Louvado seja Deus, um testemunho tremendo. Testemunhos tremendos estão chegando e eu te digo, nosso testemunho é importante. Vamos aprender como usar a palavra, glória a Deus. Como um martelo que quebra aquela pedra, aquela montanha em pedaços, oh, glória a Deus. Testemunhos movem pessoas, entusiasmam, abençoam e edificam a fé. Sabe, você tem que começar a ver gigantes dessa forma. Não se veja sempre no modo de defender o terreno. Estamos no modo de marcha, no modo de ganhar terreno. Estamos no modo de avançar para cima e para frente. Só mais uma passagem e vamos encerrar. Vá comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos encerrar com isto. Eu quero te mostrar o plano de Deus para você. Do versículo 15 até o fim do capítulo fala de como é a maldição da lei. E tudo que você precisa saber sobre isso é Gálatas 3,13, Cristo te redimiu da maldição. Agora a parte que você deve se interessar, verso 1. E acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus para guardar e cumprir todos os teus mandamentos que te ordeno neste dia que o Senhor teu Deus
te exaltará acima de todas as nações da terra. Ele tem nos feito isso como nação, a nação dos Estados Unidos, e vai nos fazer como indivíduos. E todas as bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. No original, o verbo alcançar é ultrapassar. Repitam, ultrapassar. Qual o uso mais comum dessa palavra? Não usamos ela para trazer a ideia de um carro passando na frente do outro? Quando usamos a palavra ultrapassar, ambos os objetos estão se movendo. Não falamos ultrapassar aquela rocha que está ao lado da estrada. Você ultrapassa o carro que está na sua frente. E você está se movendo mais rápido que ele, mas ele está se movendo. Certo? Então o que está sendo ultrapassado também está se movendo. Mas o que está ultrapassando está se movendo um pouco mais rápido. E essas bênçãos virão a ti e te ultrapassarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Glória a Deus, foi por isso que Davi foi lá. Esses inimigos que se levantam contra ti, lembre-se, você está se movendo. E eles aparecem no seu caminho à medida que você avança. Não retrocede, não fica parado, mas à medida que você se move, esses inimigos se levantam contra você. E Deus disse que aqueles que se levantarem contra ti serão feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão de ti por 7 caminhos. Verso 8, o Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou. Note o crescimento que vemos aqui. Você começa onde está e essas coisas começam a acontecer, você começa a ser estabelecido. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Pare e pense sobre essa nação. Esta nação cumpre as Escrituras como nação, mas não acontece da noite para o dia. Quando eles começaram, eram apenas um pequeno bando de pessoas com fome de liberdade. Mas começaram a lutar, a vencer obstáculos e a avançar. E 2000 anos depois, essa nação tem recordes que não são igualados por nenhuma coisa que o mundo já viu. O mesmo é verdade no que diz respeito ao povo de Deus. Você começa onde está e pode ser como Davi. Um jovem, ruivo, de boa aparência. Mas aí você começa a se mover com Deus e as coisas que aparecem se opondo contra você vão cair quando você chegar a elas. Verso 11, o Senhor te tornará abundante em bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, e aqui estão as janelas sendo abertas. Essas são as oportunidades. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Veja, há uma progressão aqui. A obra das tuas mãos é abençoada, diariamente, regularmente, não só uma vez, mas é uma coisa contínua. E emprestarás a muitas nações e tu não pedirás nada emprestado. E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda. E só estarás em cima e não estarás debaixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno neste dia, para que os observes e os cumpras. Eu quero que você preste atenção, o Senhor fará de ti cabeça e não cauda. Eu só consigo pensar que coisas que têm cabeça e cauda são coisas que se movem. Uma pedra não tem cabeça e cauda. Eu acho que uma poltrona também não. Amém? São coisas como animais, aviões. Sabe, coisas que se movem, têm cabeça e cauda. E só estarás por cima e não estarás por baixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno neste dia para que os observes e os cumpras. Janelas de oportunidade são abertas para nós o tempo todo. É importante aprendermos a orar para que Deus as abra, mas temos que ser ousados para tomar uma atitude quando aparecerem. Glória a Deus, e se tiver um gigante no caminho, graças a Deus por isso. Porque tudo que vem diante de você, tudo que já aconteceu na sua vida até agora,
Tudo que você já fez com Deus, tudo que você já fez para Deus, tudo que Deus já fez através de você, te preparou para te trazer a um lugar onde você consegue lidar com o que está enfrentando agora. Nada que vem contra você é impossível de vencer com Deus. Como sabemos disso? Bem, 1 Coríntios 10:13 diz que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então, nada maior que você e a habilidade de Deus vai te alcançar. Deus sempre provê uma forma de escape. Deus já arranjou a saída desta situação. Ele tinha um caminho de escape preparado para Davi. Ele tinha aquela pedra. Ele o havia equipado, dado a ele a confiança, sabe? Aqui está outra coisa, é preciso coragem. Para atravessar as portas e janelas de oportunidade, é preciso, Davi demonstrou coragem em Deus. Covardes não conseguem. Os covardes não conseguem. Mas sabe, nenhum cristão é covarde porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os covardes, junto com os mentirosos e os incrédulos, acabam no lago de fogo. Então Deus não vê nenhum dos seus filhos como covarde? E se você é filho dele, você não é covarde? Deus não te deu espírito de medo, não significa que ele não tentará te atacar. Mas graças a Deus, como Davi, você pode acessar suas experiências, pode acessar a palavra de Deus e conseguir coragem, ter coragem naquele momento. Glória a Deus, e avançar, e você vai derrotar o gigante toda vez. Vai derrotar aquilo que fica entre você e o melhor de Deus toda vez. Então não fique sentado, caindo na armadilha da mentalidade da batalha defensiva. Nós vamos avançar e subir com Deus. Continuamente marchando e avançando com Deus. E a coragem está aí para isto. Você pode dizer amém? A fé te fará vencer.